Oi, meu Brasil! Sejam bem-vindos para mais um episódio do Ana Talks Podcast. Amores, você já imaginou que nessa sua luta diária em tentar mudar seus hábitos, você pode estar sendo sabotado pelo seu cérebro? Hoje, a convidada vai trazer, assim, conteúdos maravilhosos e vai mostrar que sim, isso pode estar acontecendo. Vai falar sobre neuromodulação, biofeedback e muito mais. Então, fica aí que o episódio já vai começar. Roda a vinheta, diretor! Amores, eu apresento a vocês Michele, seja bem-vinda. Bem, obrigada, Ana, obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui. É um grande prazer estar aqui hoje, viu? Também tô muito feliz de você estar aqui. Gente, teve uma conversa de bastidor que vocês não têm noção, que dá um episódio de, olha, sem brincadeira, de 12 horas. Com certeza, né? Dá. Vamos fazer uma live de 12 horas. Nossa, mãe, é muito conteúdo, é muita coisa, muita pérola. Opa, muita pérola que tem aí dentro de você pra dividir com a gente, hein? Dividir com o pessoal de casa. Ah, muito obrigada, né? Essa é a minha missão de vida, eu acho, né? Assim, a gente vem por algum motivo. Sim. E o meu motivo é ajudar as pessoas a se desenvolver cada vez melhor e sentir menos dor diante daquilo que incomoda na vida. E servir, você servir com isso... Gente, é divino. É divino. É divino porque não só o desenvolvimento, mas como você também estava falando sobre ansiedade, dores, insônia, trazer um... alívio. Exatamente. É um alívio para a vida, né? Nossa, isso é incrível, isso é divino mesmo. Mas antes da gente começar, Michele, eu quero que você fale, se apresente para o pessoal de casa, claro. Quem é Michele, e dá uma pincelada num pouquinho das terapias e tratamentos que você trabalha. Porque se você for falar tudo, minha filha, vai 20 minutos. Olha, então assim, ó, quem sou eu, né? Michele Almeida, eu sou psicoterapeuta, eu sou formada em pedagogia como base de licenciatura, mas as minhas especializações são todas no desenvolvimento cognitivo e na área holística. Por que na área holística? Porque eu entendi que dentro do processo nosso de desenvolvimento cognitivo, cerebral, a gente é frequência. Então, essa frequência eu fui buscar... fui buscar... Conhecimento. Eu fui buscar ferramentas, né? Eu fui buscar ferramentas para ajudar as pessoas que chegam com qualquer dor. Então, eu brinco assim, né? Atrás de mim é como se tivesse muitas caixinhas e para cada um que chega eu vou desenvolver um projeto exclusivo. E aí eu vou colocar o que aquela pessoa precisa, o que aquela família precisa. Então, se é só área científica, a gente vai ficar só na área científica. Se é área científica com holística, a gente vai colocar científico e holístico. Ah, às vezes é só holístico, é só autoconhecimento, é só floral, é só reiki. Então, a gente vai fazer isso. Então, a minha formação acaba se tornando muito completa porque eu misturo os dois mundos e muito para entendimento de um ser como um todo, porque quando a gente fala em holístico, a gente não tá falando só das coisas, voltadas para esoterismo. Não, o holístico é olhar um ser e entender que ele não é só a dor que ele tá trazendo, ele não é só aquele funcionamento, Ana. Sim. Ele engloba toda a bagagem das vivências dele até aquele momento. Então, às vezes ele chega com uma enxaqueca, mas a enxaqueca é uma questão hormonal do parto que essa mulher passou e ficou mal resolvida. Nossa. Entende? Então, como que você consegue... agora já vamos mudar tudo que nós ia falar, Michele. Minha filha. Como que você consegue descobrir isso? Que, por exemplo, bem específico. Bem específico, vamos lá. Através do estudo do mapa, do estudo da mente. Então, assim, eu tenho um mapa kármico, eu tenho um mapa mental e eu tenho o feeling também de estudar a ferida que está no corpo da pessoa, né? Então... O nosso corpo, o cérebro armazena tudo e o corpo tem os sinais todos gravados. É psicossomático, né? A gente... É assim, ó. Eu dei o ano retrasado uma palestra num congresso de oncologia que esteve em Curitiba, porque a gente conseguiu trazer para esses médicos e para esses enfermeiros a importância da cromoterapia dentro do tratamento de químio. Sim. Porque cada setor nosso
é influenciado por uma cor e de acordo com o câncer no nosso corpo, aquela cor ajuda no processo de cura. Nossa, que incrível. Gente, eu vou falar. Eu fico pirada. Você não tá entendendo como eu fico pirada que você tem. É maravilhoso. É importante você abrir a sua mente para outros tipos de terapia, para outros tipos de conhecimento, porque muitas vezes é rotulado, deixando algo muito místico, sendo que não é nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Ciência. Sim, e tanto é que nessa conversa que a gente estava tendo aqui, nas suas terapias você já comprovou, usando a parte holística com a neurociência. E elas provaram ali, como se fosse a prova real de matemática, e deu certo. Porque a gente é energia. Sim. Tudo no mundo é energia. Né? A gente tá aqui, ó, energia. E isso dentro do nosso corpo vai corresponder de uma forma. Uhum. Então, às vezes a gente tá meio fraco, falta de ferro, a gente vai ter que tomar ferro. Onde que a gente vai encontrar ferro? Na natureza, né? Então, são essas associações que a gente não faz. Às vezes eu tenho os meus adolescentes que vão para estudar, que estão maus na escola por falta de atenção, daí tem os transtornos, tudo isso. E aí eu sou uma catástrofe para estudar, mas eu faço umas analogias que daí eu entro na aula, que eu tenho professor na clínica, tudo. E aí eu entro nas aulas de química. Mas eles odeiam química, eu não gosto de química. Eu falo, meus amores, química é o nosso funcionamento. Nosso corpo é químico. É uma função química. Então entenda, se tem algum desajuste, não tá fora. A química não é algo que tá lá fora. Tá dentro da gente. E aí eu brinco assim, olha, sabe às vezes quando a gente vai ficar com uma pessoa, primeiro beijo, aquele encanto, não foi tudo aquilo. Não rolou química. Daí eles ficam assim, é verdade, Michele. Não, e às vezes tem esse dizer não rolou química, mas as pessoas não puxam a base, associa que realmente é uma química. Química. Às vezes olha lá o homem, olha aquela mulher linda, maravilhosa. Não tem química, não deu match, né? Não deu química, não teve química, não deu boa. É verdade. Incrível. Michele, vamos falar um pouquinho sobre ali o que eu falei na abertura? Sim. Porque eu vejo hoje, converso com muitas pessoas que estão desalinhadas ali na rotina da vida, com hábitos que não são saudáveis e que faz um esforço muito grande para estar mudando a rotina, os hábitos e não consegue. E a pessoa acaba se frustrando, se achando incapaz muitas vezes. O nosso cérebro pode nos boicotar? Com certeza. Não é nem só o nosso cérebro, né? É o nosso sistema emocional que leva para ele uma informação de que eu não vou dar conta. Então, transcende um pouquinho só o funcionamento, porque o nosso cérebro é a máquina onde tudo acontece. Só que é aquela história de Descartes lá, penso, logo existo. A partir do momento que eu pensei que eu não consigo, eu vou sentir que eu não consigo e o cérebro vai ficar bugado, eu vou dizer assim, né? Então, o que a gente, né, pensou em trazer e falar muito é sobre, neurofeedback. O que é o neurofeedback? É essa ferramenta que consegue ver qual é o setor do cérebro que está em disfunção e, através desse mapeamento, a gente consegue ir direto neste ponto e estimulá-lo. Então, a gente vai ter como que isso é feito sem o neurofeedback? Através de medicamentos. Eu vou no médico, eu vou dizer da minha queixa, e aí o médico vai me dar algum medicamento que possivelmente vai pegar aquele setor cerebral. Tomei e não deu certo. Então eu vou lá no médico de novo, ele vai lá e troca. Porque são tentativas e, né, a gente vai nessas tentativas e acertativas. Então vamos colocar, por exemplo, não tenho disposição, acordo de manhã, não tenho ânimo, não tenho força, não consigo manter frequência. Então ele vai pontuar isso e o médico vai dar a receita para medicamento. Então, pela tua queixa hoje, eu não sou médica, eu não tô aqui para diagnosticar, mas assim, a queixa é de uma pessoa que está num processo de início de depressão. Sim. Quando que a gente... chega para mim na clínica essa mesma queixa. O que eu vou falar, gente? Então, vamos mapear, vamos ver o que tá acontecendo.
Aí a gente vai, coloca todos esses eletrodos na cabeça, faz todo o setor, né? Todos os setores, ó. Puxa bem aqui. Aí. A gente mapeia todos os setores do cérebro e a gente descobre que todos os seus sintomas, às vezes, é porque aqui atrás, no momento que eu tenho que dormir, não descanso. E é no sono que tudo isso acontece, né? No sono que abrem as caixinhas para sair todos os hormônios que a gente necessita para ter a capacidade de memorização, diminuir, né, todos os hormônios, o cortisol, principalmente, né, que traz o estresse, traz o não conseguir dormir direito. Então, aqui, às vezes, quando eu fecho os olhos e devo dormir, vem 500 milhões de informações na cabeça. E não dorme. Não descansa. Aí, isto aqui em disfunção vai desregular todo o resto. Então, a gente ajusta nessa queixa, ao invés de eu dar a gente vai fazer um tratamento para o sintoma. O sintoma não é o problema. É a causa. Né? A gente tem que vir para a causa. E a causa é a falta de um sono de qualidade. Gente, o sono é tudo. É tudo. E às vezes as pessoas deixam, é só uma noite, é só não sei o quê. Ou se habitua, se acostuma a não dormir. Só que a ausência, a falta do sono, ou não ter um sono de qualidade, porque às vezes a pessoa dorme, e não tem qualidade. Porque daí acorda cansado, o corpo vai sinalizar que não teve qualidade. Sim. Isso pode trazer danos no decorrer da vida para uma pessoa, né? A gente perde memória, a gente perde fala. Eu tô com 3 casos de afasia na clínica de pessoa. O que é afasia? É perda da fala. Eu penso e eu não consigo falar sobre aquilo que eu estou sentindo. Então, isso acontece muito em cérebros que têm uma grande demanda por muito tempo. Se expõe, sei lá, 10 anos, 15 anos a uma agenda exaustiva de trabalho, com pouco sono, com uma má alimentação, e aí chega no momento que buga, né? Vai ter um problema, eu brinco, né? Vai dar PT. Esse é um dos casos, assim, que eu vi mais doloridos, Ana, porque eu choro junto com eles, eu sou muito emotiva. Então, por que eu não sou psicóloga? Porque eu vou na casa, eu atendo toda a família, eu sou muito invasiva, eu cuido das pessoas em todos os setores, né? E esse é um senhor de 70 anos, então é um jovem senhor. Sim. Português, mas vive no Brasil há muito tempo, só que ele era coordenador de todas as agências de viagem, então trabalhava com turismo, dando palestra. Gente. E ele perdeu a fala. Tem ideia do que é isso para um homem que passou a vida viajando e fazendo o que ele fazia, e hoje ele está sem conseguir falar. Então é uma dor muito grande. A família não reconhece mais aquele homem provedor, né? Então a dor que isso causa na pessoa e na família é muito séria. Então assim, e como começou? Falta de sono. Nossa. Mas daí tomou um medicamento, deu brinco, né? Um pra dormir, um pra acordar, um pra ficar bem, outro pra ficar mal, outro... E assim a gente vai e a gente esquece de cuidar daquilo que é muito importante. Causa. Os nossos pensamentos, as nossas ações é que vão codificar para o nosso corpo físico tudo aquilo que eu preciso. Então, o ambiente que eu convivo vai somatizar, a comida que eu me alimento vai somatizar, as pessoas com que eu convivo vai somatizar, o que eu escuto vai somatizar, e o cérebro vai codificar e vai ter um funcionamento potente ou hipotente. Michele, eu gosto de fazer uma analogia comparando nós, seres humanos, né, com o carro. Né? Você pega o teu carro, geralmente a gente, no dia a dia, você vai lá e coloca o combustível, ou hoje, mais moderno, né, carrega em casa e vai embora. Porém, se você não cuidar de outras coisas, se você não calibrar o pneu, se você não olhar lá a água do radiador, não sei se ainda tem, mas vou colocar aqui o que eu lembro. Se você não olhar as pastilhas de freio, se você não acompanhar as outras coisas, uma hora vai dar um curto. Uma hora ele vai parar, ele vai te deixar na mão, você pode sofrer um acidente grave, acompanhar o óleo do motor. Então eu vejo que algumas coisas você faz com mais frequência, como abastecer, mas outras coisas são pontuais, mas elas são necessárias. E hoje, muitas pessoas falam sobre hábitos saudáveis, exercício, atividade física. Isso faz parte do combustível diário. E
tudo isso é importante, porque uma hora vai dar um bug, uma hora a casa vai cair. Sim. Então, quando a gente fala da mudança da rotina, de ter hábitos saudáveis, ele é muito além de estética, muito além de um lifestyle. Ele é necessário para a sobrevivência. Com certeza. Aí eu te pergunto, o neurofeedback vai ajudar a pessoa que precisa, vamos colocar, dar um reset ali? Com certeza. Com certeza, Ana, porque assim, ó, academia hoje, ela já comprovadamente, né, assim, vai te trazer uma melhora pro corpo físico e também a oxigenação pro cérebro e todas aquelas outras partes. Só que as pessoas, elas estão cuidando muito da aparência física do corpo, estão esquecendo da mente, estão esquecendo do cérebro, que é o motor mais principal dentro desses, né, fazendo analogia com o carro. Vamos pensar que o combustível é o nosso alimento, que o carro tá polido, o carro tá limpo, o carro tá com o pneu calibrado, com pastilha, tudo é o nosso corpo, mas o motor é o cérebro. E ninguém, às vezes, cuida do óleo do motor, né? Vai esperar lá fundir, esquentar, entrar em pane. Então, o neurofeedback, que é uma das modalidades dentro da neuromodulação, que hoje a gente tem vários, né? O que é a neuromodulação? É tudo que vai trabalhar no nosso cérebro para desenvolvê-lo de uma forma mais eficiente, com menos usos de medicamento. Então, a gente tem o neurofeedback, a gente tem TDCS, a gente tem fitas de LED, a gente tem faixas de LED, a gente tem o pulseto que pega no nervo vago. Então, a gente tem várias ferramentas dentro da neuromodulação. Quando eu aplico qualquer uma dessas ferramentas para trabalhar algum quadro psíquico, ansiedade, medo, estresse, falta de sono, isso vai trocando esse óleo aí, né? Sim. Vai trocando esse óleo do motor e faz com que o nosso funcionamento cerebral se torne estável e a gente tenha uma vida aí sim de qualidade. Eu tenho vários casos clínicos, mas o ano passado eu recebi uma mulher de 35 anos que foi parar em coma por ansiedade. Ela trabalhava em um setor público que exige uma questão emocional muito forte, porque trabalha com abuso, sabe? Então, assim, era uma rotina muito exaustiva. E ela entrou, deu pane, né? Deu PT nesse motor. E com 40 sessões de estímulo e todo o tratamento, ela está ótima. E por quê? Porque tá aqui, né? Está dentro da nossa cabeça todo o nosso funcionamento de sentir, pensar, tá tudo aqui. É que hoje nós ouvimos falar muito sobre insônia, estresse, depressão, burnout, que é uma coisa que está super em alta. Nunca imaginei que seria possível alguém entrar em coma por um colapso. Então, você veja, assim, como o carro, você tem que cuidar de tudo. Então, a mente tem que ser cuidada. As emoções têm que ser cuidadas. Então, não é só o físico. Não. E hoje, eu sempre brinco e falo que cada um luta com as armas que tem, né? Que a gente tem que lutar com as armas que tem. Hoje, as pessoas estão... A gente vê, né, o grande uso das canetinhas. Sim. Que para muitas pessoas é algo extremamente positivo, maravilhoso. Só que eu entendo, e eu quero que você fale sobre isso, que ela é uma ferramenta. Mas, como toda ferramenta, você precisa de outras para que essa tenha uma funcionalidade, que ela mais funcione efetiva. com a sua... Isso. Mais efetiva. Eu acho assim, ó. Os da canetinha, vamos dizer assim, ele vem para um público específico que era os diabéticos, né? Então, era bem específico para isso. Percebeu, né? Estudos comprovam que também para obesidade. Perfeito. Dois setores que obesidade precisa trabalhar as questões da compulsividade, e aí são questões psíquicas, que se não tratar, vai ficar tomando a canetinha, isso vai voltar tudo depois. E o diabético, que daí não tem cura mesmo. Sim. Aí, só que daí dentro desse leque abriu outros milhares. As pessoas precisam entender que a utilização dela, ela dá uma alteração. Essa tem menores distorções cerebrais, mas ela dá uma alteração.
Porque ela vai nos trazer ao setor, né, a impressão de saciedade, a gente não vai sentir fome, e esse setor tá aqui dentro. Então, a partir do momento que eu não tenho o prazer da comida, eu tenho que buscar prazer de outra forma. Aí, quem toma canetinha não pode beber, não pode comer gordura, tem N fatores aqui de passa mal. E aí a pessoa fica insuportável, porque tirou o prazer. E aí a pessoa não entende por que tá assim, deu um efeito contrário. Não é um efeito contrário. Primeiro que às vezes não era até, não tinha nenhuma indicação tão explícita. Sim. Mas, eu quero emagrecer de uma forma rápida, perfeita. Só que se você já tem uma tendência a ter, vamos pegar as mulheres, né? A gente tem a TPM, período de TPM a gente já tem um estresse maior. Associado ao tirar o chocolate, tirar a bebida, ou tirar alguma coisa que nos traga prazer, vai dar uma alteração neuronal maior, né? A comida é algo que dá prazer para todos, né? Para todos. Sim. E esse setor do prazer tá no cérebro. É o cérebro que identifica o prazer. Ele não sabe nem o que é. Se é bolo, se é doce, se é pudim, não sabe. Ele sabe que tá entrando ali um açúcar e esse açúcar tá me deixando tranquilo, né? Então, tudo está aqui. Quando a gente fala do estresse, né? O que é o estresse? Eu não dar conta da rotina e às vezes eu não consigo pedir ajuda, né? Isso aí vai muito pro setor masculino. Daí os homens, eles acham que eles precisam dar conta de tudo. E é muito difícil o homem chegar na terapia, né? Sim. Porque aí eles... terapia é... Pra quem, né, não tem um tanque de roupa pra lavar. Bem assim, né? Tipo, mas não, por quê? Porque eles entram num burnout, e quando ele entra no burnout é muito difícil sair. E aí vem as complicações de infarto, vem as complicações que a gente tá tendo de derrame. E aí a gente entra em outros setores que a gente tá tendo muitas pessoas pós-pandemia com sintomas que estão associados à vacina ou não vacina, que daí entra numa questão polêmica, mas a gente tá tendo jovens infartando, a gente tá tendo jovens tendo derrame. Então, associado a tudo isso que tá acontecendo no mundo, a gente nunca teve uma sociedade tão enfraquecida mentalmente, Ana. A população não sabe ser frustrada. Muito disso é devido à tecnologia. A gente aperta o botão, tem que rodar. A gente aperta... Claro, a gente né? A gente que viveu sem a tecnologia, a gente sabe o que era uma criança que não tinha um celular, um tablet na mão. Tudo bem a gente ter tecnologia hoje, mas hoje a gente não prepara os nossos filhos, a gente não prepara nossos, né? Nós não estamos mais preparados para frustrações. Sim. E aí, quando tem uma questão de frustração, vem uma descompensação comportamental que a pessoa nem entende o que está acontecendo e entra no dito surto. E é por quê? Porque eu não estou cuidando da minha mente, eu não estou desacelerando. O que eu gosto, sei lá, o que eu gosto de... Às vezes a pessoa chega na clínica e eu falo, o que você gosta de fazer? Eu gosto de ir pra praia. Quantas vezes você vai pra praia no ano? Faz 6 anos que eu não vou. Então eu tô 6 anos sem fazer uma coisa que eu gosto. Por quê? Porque eu estou... ou trabalhando, ou priorizando outras coisas, e eu esqueci do que eu gosto, eu esqueci do que me desacelera, eu esqueci da conexão com aquilo que é puro, às vezes um animalzinho, uma árvore, um parque. Ainda a gente tá em Curitiba, a gente tem, né? Sim. A gente é muito abençoado, né, pelo todo o setor que oferece muito isso, só que tem gente que não usufrui. Então é muito triste, às vezes, quando o homem chega, porque ele já chega muito destruído, e aí ele já perdeu a esposa, já perdeu o filho, já perdeu a família, e ele corre quando ele tá perdendo o emprego. E é muito triste. Você vê que a pessoa vem buscar, queria achar a palavra certa porque eu quero falar, as prioridades, né? Você vê as prioridades. Sim. Checklist de prioridades. Quando você... Só que eu entendo também que quem tá no olho do furacão não consegue identificar, né? Não. Mas alguém vem e fala, né? Desacelera, não tá bom, vamos, né? Vamos viajar, vamos no parque final de semana. Nós não ficamos atentos aos sinais. Os pequenos sinais. E, gente, não é grande, Ana. Não é... quando eu tiver o sinal que lá... Não é grande, é sutil. É no sentar na mesa com a família e dar atenção pra família.
é ir na reunião, na apresentação dos seus filhos na escola, é você estar presente no Dia dos Pais, no Dia das Mães, é você ir na apresentação deles do balé, ou isso do dia a dia. Ai, não tenho filhos, né? Que hoje a gente tem uma gama de pessoas que escolheram não ter. Mas tem um pai e uma mãe, tem uma tia, tem um vizinho, tem um amigo. Quando essa pessoa manda mensagem, o que está acontecendo hoje? Não vou. As pessoas nem ligam, né? Eu falo, gente, isso aqui foi inventado para fazer e receber ligações. Olha só, que é o que ele menos faz hoje. Para aproximar. Porque era para você trazer para perto quem estava longe. E hoje distancia, porque se você quem tá perto tá longe. Gente, é muito confuso. Tá todo mundo na mesa lá, cada um no seu mundo. Então isso aqui é uma ferramenta maravilhosa, mas ao mesmo tempo ela é um abismo. Sim, nossa. Ela nos joga dentro de um abismo infinito. Então, é o que eu oriento às vezes as famílias, pais, não deixe isso aqui livre para os filhos. Com certeza. Né? Não deixe, porque é um abismo sem fim nenhum, é infinito. Então, a nossa sociedade, ela precisa parar para pensar sobre os pensamentos. Como estão os meus pensamentos diários? Como que eu acordo? Às vezes, assim, a dica, né? Fala assim, mas o que fazer? Acorde, veja como que você dormiu. Olhe para o lado e veja como você tratou a pessoa que está do seu lado ou a primeira pessoa que você encontrou. E vai, assim, no decorrer do dia. Ao voltar para sua cama, ao deitar à noite na cama, faça essa análise de como que você acordou, de como que você viu, o que você falou primeiro para a primeira pessoa que você viu. Se você se alimentou no café, almoço, jantar, as suas reuniões do dia, o seu trabalho do dia, como que você se comportou diante dele? É um dia que você vai dormir tranquilo porque você fez o seu melhor? Você fez o que você pôde? Você fez o que deu ou você fez tudo por obrigação? E aí vem um alerta. Se você fez tudo por obrigação, pare e repense sobre sua vida. Ninguém aguenta fazer tudo por obrigação por mais de 60 dias. Nossa, isso é uma mensagem, um grande alerta. Se nós não nos policiarmos em relação a isso, você levanta, você corre, você arruma filho para a escola, você corre. Você não para ver se você dormiu, se você comeu, aquele momento de você digerir, degustar a comida. E você não para perceber se você teve uma noite de sono que você dormiu, mas essa noite de sono foi reparadora. Você, como você falou, levanta de manhã e observa o que... Às vezes não dá nem tempo da gente parar pra fazer isso. Você já tem que levantar no grau, como diz. Já levanta com a criança pulando na cama, querendo café. Mas a importância de você fazer essa análise, porque ela é o maior sinalizador da tua saúde mental, da tua vida, do teu caminho, pra onde você tá indo. Da sua autopercepção. Sim. A gente não se autopercebe. Sim. As pessoas, às vezes eu brinco, eu falo, porque eu corrijo o comportamento. Eu sou uma educadora, eu sou uma super nani de educação. E a educação, seja ela em qual setor ela estiver, ela sempre vai te orientar a melhorar. Sim. Então, às vezes a pessoa vem e fala assim, né, meio ríspida. Eu falo, nossa, você quer um docinho? Ele, mas eu nem fui grosso. Eu falei, você foi e você não percebe. Só que eu te entendo. Porque tem os seus aspectos funcionais, eu já sei como é que teu cérebro funciona, eu sei como é que você funciona, mas o mundo não. O mundo não é obrigado a olhar para esse teu comportamento mais áspero e dizer, mas ele é assim. Não, ele está assim. Porque a partir do momento que eu me auto-percebo que um comportamento meu está ferindo o outro, está machucando o outro, se eu não me lapidar para melhorar, ou eu sou um psicopata e quero estar na sociedade machucando as pessoas, ou eu vou melhorar. Eu vou ter essa consciência de o que eu vou buscar para melhorar. Sim. Então, tirando os psicopatas, todo mundo está aqui para melhorar, inclusive eles. Só que, às vezes, eles não têm a noção e vai precisar de muita coisa. Mas quando eu brinco, né, de, gente,
A cada dia a gente pode sim se tornar melhor e que a gente seja a cada dia a nossa melhor versão. Porque se a gente achar que a gente já é bom o suficiente, a gente vai cair no abismo da inércia. Sim. Tá ótimo assim, ou a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela, né? Então, não, gente. A gente, todos os dias, a gente está passivo de mudanças e transformações. E a gente deve ter essa consciência, porque a cada dia a gente está se transformando, mesmo sem querer. Com certeza. Mesmo sem querer, porque aí vem se a gente for estudar, tipo, entra em outras linhas lá, mas vamos falar dos setênios. De 7 em 7 anos, todas as células do nosso corpo, elas morrem e nascem novamente. Então, mesmo que eu não queira, tá mudando. Mesmo que eu, não, tá mudando. Daqui 7 anos a gente não vai ter as mesmas células, a gente não vai ter a mesma cara, a gente não vai ter o mesmo rosto, a gente vai ter envelhecido. Sim. E isso é inerente. É mais forte que a gente, não adianta. Existe uma lei da gravidade que vai puxar tudo pra baixo, por mais que a gente faça pilates. Eu não vou nem entrar nesse assunto, minha filha, porque eu tô num ringue brigando com a lei da gravidade. Com a lei da gravidade. Cada nocaute que eu levo. Então, a gente tá sempre nesse ringue, só que como que a gente melhora isso? Mentalmente. Sim. Porque a partir do momento que eu penso que eu consigo ir além daquilo que eu imaginei que eu conseguiria, eu vou. Então eu vou levantar um pouquinho mais de peso, eu vou conseguir fazer um dia mais de exercício, eu vou poder correr um pouquinho mais, ou andar mais, ou eu vou comer mais saudável, eu vou dar pro meu corpo, eu vou fazer o dia da porcaria, mas vai ser um dia da porcaria. Uma refeição, né? Vamos diminuir esse um dia para uma refeição. Uma refeição no dia. Meia refeição. Gente, é ter essa noção, Ana. Porque vamos falar assim, né? A nossa caixa preciosa é o nosso cérebro. E aí eu te pergunto, o nosso cérebro, ele mostra quais são os sinais que ele nos dá de um desequilíbrio cognitivo, por exemplo? A falta de atenção, a falta de... não sei onde eu coloquei a chave do carro, o celular, perdi isso, perdi aquilo, não. Isso é um alerta, a impaciência. A falta de tato, às vezes, com as pessoas, né? Às vezes mais ríspido. Eu falo assim, a pessoa que dormiu mal, às vezes a gente tem que jogar um bolinho de carne no quarto pra ela morder o bolinho antes de dar o bom dia. Então, adolescente acontece muito isso, né? Tipo, de manhã não fale com o adolescente, porque ele vai te morder. Porque eles estão se desenvolvendo, ou não dormiu tudo o que precisava, hoje cada vez menos, né? Devido ao celular muito tarde, tudo isso. Aí é outro tema, né, Ana? Porque entra assim, né, sem sono REM, sem qualidade de sono, não se desenvolve, gente, não desenvolve gogó, não desenvolve nada. Eu falo assim, nada cresce. Então, o cérebro ele vai nos dar esses sinais de as perdas, a insônia, o estresse. Começou com ter muito isso, que é o que a gente está tendo muito. Procurem por ajuda. Põe lá, YouTube lá, né? Tipo, mantras. Coisas que tranquilizem a mente. Meditação. Só que, tipo, eu sou hiperativa TDAH, eu tento meditar, eu faço yoga e tento meditar, mas eu não consigo meditar, porque o cérebro não para. Sim. Então, desacelerar o cérebro é um processo muito difícil. Mas é possível quando a gente faz algo que a gente gosta, por isso que é importante saber o que a gente gosta. E as mulheres de 40 a mais, ou as mulheres na menopausa, tem alguma função cerebral, ou ele também dá sinais, afeta esse lado cognitivo? Afeta muito, na memória, então assim, com a menopausa, vamos pensar que todo o nosso processo hormonal, ele vai diminuir. Diminuiu a produção hormonal no corpo, vai faltar dopamina, vai faltar prazer no nosso corpo, que é soltado, vamos dizer assim, né? Que é fabricado no cérebro. Então, a partir do momento que eu entro na menopausa, eu já vou ter sintomas de estresse, depressão, ansiedade maiores do que o comum. Então, a intervenção ajuda muito. E você falou várias vezes, e eu não te perguntei, e eu tô curiosa. Você falou em 40 sessões. Sim. Por que 40? Por que 40 sessões? Porque é o tempo... Porque as sessões acontecem de 2 vezes na semana, de 2 a 3 vezes na semana.
Geralmente 2. Então, a gente faz um mapeamento, estimula 2 vezes. Por que não pode ser todos os dias? Porque eu não posso ir pra academia puxar ferro todos os dias, ou eu vou ter que fazer setores diferentes. O neurofeedback é a mesma coisa. Ele é uma educação física, é puxar ferro pro cérebro. Então, eu tenho que ter um tempo de descanso e o tempo de 40 sessões para resultado. Entendi. Porque é um tempo de fazer um processo de neurogênese cerebral. E isso aqui pode ser aplicado em crianças com autismo ou outros transtornos? Qualquer. Ele não tem contraindicação nenhuma e ele pode ser aplicado para qualquer criança que consiga, tipo, sentadinha. Vamos pensar assim, 5 anos. 5 anos a gente já consegue mapear, porque senão a criança não fica muito quietinha, né? Mas a partir do momento que ela é verbal, mas às vezes a gente tem autistas não verbais. Então a gente vai fazer o mapeamento. Ele não vai ser tão efetivo quanto de uma criança verbal, mas é possível mapear também, vai ter um pouco mais de dificuldade. E os estímulos, eles amam. Por quê? A gente põe aqui, como é que funciona o tratamento? A gente vai pôr mapeou, vai pôr a toquinha na sessão, vai ficar assistindo um desenho ou um filme e vai ter o estímulo que vem pra cá, joga-se para a TV e a tela fica escura ou clara e tem um som diferente que vai no fone que fica sobreposto ao som do filme, são os sons que trabalham as frequências necessárias para o beta rápido, por exemplo, cerebral, chegar para um beta lento, um beta mais lento. Isso vai regulando. Então, para quem tem autismo, não é cura, melhora comportamentos. TDAH, melhora comportamentos. Autismo, melhora comportamento. Parkinson, melhora comportamento, porque a tremedeira diminui. Que incrível. E no autismo, o que melhora, por exemplo? Que fala melhora o comportamento, mas vamos pensar numa criança não verbal. Vamos lá. Uma criança que está com muita dificuldade de aprendizagem, né? Que tem muito, né? As questões, os limites cognitivos. Sim. Ao mapear, a gente vai identificar qual é a maior dificuldade, o maior limite que esse cérebro está tendo, o maior bloqueio, e a gente vai estimular ali. Então, se eu tenho uma queixa eu vou falar das estereotipias, que são os movimentos, ou às vezes alguma automutilação que eles têm. Quando a gente identifica isso e faz as intervenções, e aí, Ana, às vezes não é 40 sessões, aí são 2 anos de tratamento. Por quê? Tempo muito maior devido à gravidade do transtorno. Mas eu vou pegar, então, assim, um transtorno muito, né, muito exacerbado, que é o autismo, que tem as estereotipias que acabam se mutilando. A gente vai tirar essa agressão da função cognitiva. Então, a gente vai ficar jogando estímulo dentro do cérebro para que isso diminua e pare. E com quanto tempo começa a ver os resultados? Ana, eu já tive crianças que apresentou resultado com 15 dias. Nossa, muito rápido. Muito rápido. E crianças que demoraram, 3 meses. Mesmo mas assim, é muito rápido. Não mais do que isso. Porque se em 3 meses eu não tenho um resultado efetivo diante da queixa, ou pelo menos de uma das queixas, aí eu tenho que reestruturar o meu treino. Porque eu tô treinando errado, né? Então, sei lá, vamos pensar, vou fazer uma analogia muito simples, perto da gravidade, que é um transtorno TEA, né? Sei lá, eu quero criar músculo no meu braço. Eu vou ficar 3 meses levantando peso no mesmo lugar. Se naquele lugar eu não tiver pelo menos uma pele mais firme, eu tô fazendo alguma coisa errada. É a mesma coisa com o cérebro. Entendi. Entendeu? E falando do aprendizado? No aprendizado, a gente vai fazer da mesma forma. A gente faz a leitura, a gente vai identificar o setor do aprendizado, que ele tá bem focado aqui na fonte, nos Fs, né, aqui. E a gente vai estimular ali. E aí, o aprendizado, vai fluir como... Eu estava com uma criança aqui, metade dela tá com 6 anos, não alfabetizada, nem letrada. Em 6 meses de intervenções, ela tá lendo e escrevendo. Essas terapias o plano de saúde cobre? Infelizmente, não. É uma tristeza, né? É uma tristeza. Porque vendo tanta eficácia, tanto resultado, que é fato...
que é comprovado, Sim. né? E falando do autismo e de outros transtornos, né, já é difícil essa situação para a família. Sim, a família típica. Várias terapias têm que ser pagas. E ainda... Então, porque assim, o que acontece com os planos? Vamos pegar um dos planos que eles criaram as próprias clínicas. Só que daí dentro dessas clínicas, os profissionais, além de não ter tanto conhecimento, vamos dizer, tantas ferramentas, tem o conhecimento, mas às vezes assim, atende lá, mas atende no particular na clínica dele. E lá é 30, 40 minutos. Sim. Aqui é 1 hora de intervenção, porque tira a touca, coloca a touca, põe o programa, recoloca os... Então é um tempo no mínimo de 1 hora. Então, às vezes eu tenho crianças que ficam 1h30 comigo na clínica, porque a gente vai estimular, depois a gente vai colocar o outro aparelho que não é esse para fazer jogos. Sim. E vai estimular também. Então, ele acaba ficando muito, né, assim, é um tempo maior e um investimento maior. Na verdade, tem algumas empresas, eu atendo algumas empresas que têm que eu tenho convênio, vamos pôr assim, e esse convênio cobre, porque isso aqui é um tratamento que eu uso como ferramenta dentro do meu atendimento. Entendi. Então, se tem psicólogos que são conveniados pelo plano e que atendam com neurofeedback, isso pode entrar dentro do pacote, mas eu não conheço ninguém. Porque a formação é caro, o aparelho, né? Esse aparelhinho aqui. Sim. É caro. Então, e aí acaba uma sessão que o plano paga não cobre nem a supervisão que a gente tem para fazer todo o trabalho. Não, eu imagino. E é uma pena isso, não ser e estar acessível a todos, né? E algo também não é falado, Michele. Isso é algo muito novo, assim, né? Novo não, porque ele existe desde 1800 e alguma coisa. Mas que chega com essa eficiência que ele está, vamos falar de 20 anos, né? 20 anos pra cá, e agora que se começa a ser muito divulgado. E por isso eu tô aqui, né? Pra divulgar e falar sobre o trabalho. Porque, certeza. Gente, é transformador. Eu atendi essas intervenções, faz 4 anos que eu tô aplicando a técnica, porque eu aplicava a técnica antes, mas era no papel antes. E eu tenho isso ainda, que às vezes eu ponho outro aparelho e coloco, que é desenvolver o cognitivo ligando pontos, né? Que é uma técnica, é programa de enriquecimento instrumental, que a gente chama, que é do Fernstein, que é de Israel, que ele desenvolveu todo o tratamento pós-guerra, né? Então, era para quem estava com muito trauma mesmo, e era uma forma de você desenvolver a mente para pensar. Então, ali a gente estava, né, desenhando. E aqui a gente senta e tá pronto. Então, é maravilhoso. Eu quero que você fale um pouquinho sobre a neuromodulação. Perfeito. Então, o que é a neuromodulação? Neuromodulação é uma forma de modular o nosso cérebro a funcionar diferente. Como que isso funciona? Através de estímulos. Palavra cruzada é neuromodulação? Nossa, uma coisa que a gente fazia tanto antigamente. Hoje em dia já não tem paciência de esperar nada. Antes todo mundo andava aqui, ó. Isso, né? Os senhorzinhos lá. Então, palavra cruzada é neuromodulação. Sudoku, neuromodulação. Jogo da memória, neuromodulação. Tudo isso é neuromodulação. E aí a gente tem os instrumentos que trabalham a neuromodulação. Neurofeedback, neuromodulação. TDCS, que é uma corrente que a gente põe em 2 pontos, que esse dá um choquinho mesmo, mas bem de leve. Neuromodulação. As fitas de LED, que são as fitas que é uma faixa que você põe e você estimula, e as luzinhas de LED vai estimular os neurônios, tipo assim, acorda, né? Então, neuromodulação. Então, a gente tem N ferramentas de neuromodulação no nosso dia a dia. Fazer um bolo. Vamos pegar a dosagem. Isso eu faço com os meus pequenos na clínica, né? Tipo, época de Páscoa. Vamos derreter o chocolate, tem um ponto, né? Qual é a temperatura? Tudo isso é modular o cérebro a se desenvolver. Caramba. Então, eu tenho a sequência que eu tenho algumas crianças com transtorno opositor, que é o comportamento que, não põe aqui, já pôs. Aí a forminha deles no ano é tudo assim, joga o chocolate. No outro ano já tá dentro do limite. Quando entra totalmente dentro do limite, eu dou alta. Por quê? Ele já entendeu o limite da vida.
Ele tá dentro do quadrado dele. E falando sobre limite, é algo que foi banalizado nos dias de hoje, né? E o que eu entendo é que as pessoas não têm noção do peso da ausência do limite na vida de uma criança quando ela crescer, né? Porque o resultado vai vir depois, né? Quem ama diz não. Não é sim. Quem ama diz não. Porque os pais acham que através do não frustrar, do não contrariar, eu estou fazendo o que a criança deseja. A criança não tem desejo, a criança obedece. Pronto, falei. Criança obedece. Mas ela que escolheu a roupa. Ela não tem idade para escolher nada, muito menos a roupa. Mas se não fizer assim... Não. Criança obedece. Você é lei dentro de casa. Rei, rainha, príncipe e princesa. Só vai ocupar o trono um dia que crescer. Sim. Uma questão hierárquica que se perdeu. Eu vou fazer a comida que o pequeno gosta. Não, você vai fazer a comida que ele precisa comer e ele vai comer. Eu até gostei dessa tua analogia também, né? Vai ser rei. Mas crescer. E depende se ele vai poder reinar, né? Exato. Se vai ter condições de reinar. Não é simplesmente o eu quero, acontece, ponto. Mas hoje, o que a gente tem? Sim. Não, mas tadinho, dê pra ele. Não, mas tadinho. Gente, vocês estão criando um monstro. E a ausência de limites, falando em crianças com transtornos? Porque muitas vezes a família quer compensar de alguma maneira, né? Sim. Já é tão difícil, tanta terapia, tanto isso. Quer compensar. Tem um peso ainda maior. Eu vou te dar um exemplo clássico. Uma vez um pai foi pegar a criança na frente da clínica e a criança entrou no banco da frente e não pôs o cinto. Aí lembra que eu falei? Sou invasiva. Mocinho, banco de trás e pode pôr o cinto. Fez um escândalo. E eu só olhei assim, tipo, eu te pego na próxima sessão, né? E aí eu olhei pra esse pai, eu falei, sério mesmo? Ai, tia Mi, porque eles chamam tia Mi, né? Ai, tia Mi, deixa. Eu anotei, né? Depois eu catei, né? Assim, passei a orientação pro pai e pra essa criança. Gente, regra de trânsito é lei. Criança pequena não pode andar na frente. O limite, obedecer e ir atrás, cumprir a lei. E o perigo. Então, assim, olha só, o que eu falei pro pai na sessão e ele chorou. Eu falei, porque o seu filho tem um transtorno sério, você pode colocar a vida dele em risco. Porque uma criança na frente sem o cinto, você está colocando seu filho em risco. Ou eu vou te fazer uma pergunta que vai doer mais ainda. Colocar o seu filho sem o cinto na frente é uma forma de auto-boicote para um futuro? Porque se acontecer um acidente, ele morre? E esse pai grudou na cadeira e essa criança aprendeu a andar de cinto atrás. Porque a gente não tem noção do que está por trás do nosso comportamento, Ana. Sim. Era muito difícil. E aquela criança não existir talvez fosse um alívio. Nossa. E parece que perdemos a noção do peso das decisões e da falta delas. E da falta delas. Assim, vai no mercado, orienta. A gente vai no mercado, você vai ver tudo, você vai escolher uma coisa. Mas vai ser uma coisa. E é uma coisa de comer, não é brinquedo, porque brinquedo se dá para as crianças, Natal, aniversário e Dia das Crianças. Na Páscoa pode ser negociável a troca de um chocolate por um brinquedo. Perfeito. Mas vai viajar, traz uma coisa. Não tem que trazer nada, porque foi viajar, você estava indo a trabalho. Mas eu fui passear. Não interessa, você foi passear. A criança não pôde ir, então ela vai ter que esperar. E aí vem a nossa culpa de compensar, as compensações. Não, eu vou mas tadinho, fiquei o dia inteiro fora, vou levar um docinho. O dia inteiro fora, vou levar alguma coisa. Gente, não. Porque essa criança precisa aprender a esperar. Mas o aniversário é final do ano, a gente negociou que ele quer agora o brinquedo, a gente vai dar agora para ele dar paz. Ele não vai dar paz nunca. E quando chegar no final do ano, ele vai querer o brinquedo
no dia do aniversário. Então, é antecipar o desejo, é ensinar esta criança que eu posso ter tudo no momento que eu desejo, e o momento que eu desejo é agora, eu vou ter agora. E aí a gente não entende o comportamento que a gente está tendo, vamos pegar, aí entra em outros assuntos polêmicos, né? Homens que causam agressões muito fortes em mulheres. Por quê? Eu não quero agora, se não vai ser minha, não vai ser de ninguém, eu jogo pela janela, eu vou bater. Por quê? Porque quando eu era criança eu aprendi que eu podia ter o brinquedo na hora. Se não vai me servir, não quero. Agora, tem que ser agora. Da mesma forma, mulheres, não vou falar que não acontece, né? Mas assim, da violência, tipo, não vai ser meu, então não vai ser de ninguém, eu vou esfaquear, por quê? Porque é meu. É a frustração. Gente, tudo isso da sociedade que a gente tá vivendo hoje, se a gente volta lá, volta. Educação. Tá nos primórdios. Vai ficar na fila esperando o amiguinho ser chamado primeiro. Hoje é você, hoje sou eu, amanhã é o outro. As nossas famílias, cada um hoje tem uma TV dentro do quarto, não tem mais a frustração de ter que assistir o que o outro deseja. De ter que dividir o botão da TV, não é nem o controle, né? Mas o controle da TV. Então hoje vamos assistir, eu oriento as famílias. Desliga todas as TVs dos quartos, sala, e cada dia um vai escolher um programa. Os pais são o primeiro a levantar e ir embora. Com certeza. Então, mas estamos se tornando egoístas até. Mas claro, é uma sociedade muito egoísta. Veja só, o egoísmo, o desejo imediato, então assim, a ansiedade, aí baixo linear a frustração, porque se eu não tenho... A gente vai no restaurante, se o garçom demora para trazer a água que pediu, se levanta-se e vai embora. Ninguém mais olha para o outro no olho e pergunta, você está bem? Ninguém mais pergunta isso. Porque é capaz do outro contar e eu não quero ouvir. E olha só, todo o episódio foi falado sobre tudo. E todo o episódio é um alerta para você olhar para você, para sua mente, para suas atitudes, porque quando você põe um limite no seu filho ou não põe, é a sua mente, é tudo que você precisa olhar para si. Sim, é o autoconhecimento, o autodesenvolvimento. Porque eu não posso dar o que eu não tenho. Sim. Ninguém pode dar o que não tem. Então, se eu não tenho um autoconhecimento suficiente para entender qual é o meu limite, porque tem coisas que eu não vou conseguir e tá tudo certo, mas tem coisas que eu posso aprender, e tem coisas que eu vou aprender por amor aos meus filhos, ou por amor ao meu marido, ou por amor à família, ou por amor ao meu trabalho. Mas eu preciso entender daquilo que eu estou disposta a aprender, ou aquilo que eu não consigo aprender, e aquilo que eu não estou aprendendo por uma falta de, vamos dizer, desenvolvimento mental. Tudo isso se resume no teu autoconhecimento e o seu desejo de buscar uma ajuda. E a partir do momento que a gente coloca-se à disposição de buscar uma ajuda, ferramentas existem. Para tudo, meu Brasil, nesse episódio. Arrasou, entregou tudo e mais um pouco. Obrigada, Ana, obrigada. Nossa, te agradeço imensamente de trazer tanto conhecimento, mostrar recursos que eles estão acessíveis, eles existem e nós podemos mudar nossa qualidade de vida, trazer qualidade de vida, e não só falando de pessoas, crianças com transtornos, pessoas com transtornos, mas até mesmo melhorar as nossas funções. Exatamente. As nossas funções, nos melhorar para quem está ao nosso lado e, gente, melhorar para ser um ser humano melhor. Com certeza. A sociedade está carente de pessoas melhores, de pessoas com saúde mental para aguentar, né, todas as mudanças que a gente está vivendo. E é um grande alerta. Tudo que você falou é uma mensagem, é um alerta. O quanto precisamos olhar para nós, para o nosso interior. Nossa, maravilhosa.
Maravilhosa. Obrigada. Bate esse cabelo e arrasa. Amei. Ai. Conta pro pessoal de casa, suas redes sociais, sua clínica, contar tudo e não esconda nada. Quem quiser te achar, minha filha, tudo. Quem quiser me achar, a clínica é, né, no Instagram, é CDC 4 Pilares e meu Instagram é Michele Almeida 11. Então, quero agradecer mais uma vez. Gente, já começa a seguir a Michele, acompanha ela, curta esse vídeo aqui, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, porque esse vídeo aqui, gente, ele é um propósito de vida pra todo mundo. Quem aí não tá precisando se alinhar? Sim. Né? Quem aí não tá com o tico e tac perdido? Aqui, ó, meu filho, tá aqui, ó. A solução dos teus problemas. Vamos alinhar o tico e o teco. Nossa, a gente brinca, mas é sério. Mas é verdade. É sério, né? Brincamos também pra deixar a vida um pouco mais leve, né? Porque ultimamente tá pesado. Mas é importantíssimo esse alinhamento e nós merecemos isso, né? Temos uma vida que é única, né? O nosso dia, ele é único, cada dia é único e sim, nós temos que fazer o melhor para desenvolver, para melhorar, para viver com qualidade, para entregar excelência em tudo aquilo que nós fazemos. Com certeza. E mudar essa visão, porque hoje eu vejo que todos nós estamos com uma visão distorcida, uma visão egoísta, e isso tem que ser mudado diariamente. Aí vem você, dá um tapa na cara da sociedade com esse conteúdo maravilhoso que eu amei. Que bom, fico muito feliz e fico à disposição para o que vocês precisarem. A hora que você quiser voltar, nós já estamos combinando a próxima, gente. Já estamos combinando a próxima. Você vai ser sempre bem-vinda. Obrigada de coração. Obrigada. Pra você que ficou conosco até agora, gente, episódio sensacional, né? Comenta aqui, coloca aqui pra mim, coloca aqui nos comentários. Curte, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Beijo no coração.